Deixa eu só aproveitar. Senhoras e senhores, senhor presidente, em relação à orientação de liderança, obviamente a minoria acompanha também todo o painel e o mérito do projeto votando sim. Mas o que nos traz aqui é o tema que preocupa todo o Brasil. Nós assistimos a presidente da República abrir mão de suas prerrogativas constitucionais, talvez a mais importante para a qual foi eleita em 2014, de definir as prioridades orçamentárias. Se nós pensarmos que em apenas 10 meses, e são só 10 meses que se anunciou o resultado eleitoral, se nós imaginarmos o país que era apresentado pela presidente Dilma Rousseff, um país em grau de investimento, apresentado pela presidente como um país próspero, um dos países que mais avançavam no mundo, 10 meses depois, é apresentada uma peça orçamentária em que mostra e apresenta o país quase que à beira falimentar. A peça apresentada pelo país, mais do que a gravidade dos números apresentados, esconde o resultado oficial do primeiro documento formal de que a presidente Dilma Rousseff mentiu aos brasileiros, mentiu à sociedade, mentiu ao mundo sobre a real situação financeira do Brasil. O que a presidente Dilma, quando envia esse projeto, é reconhecer que o contribuinte sustenta a máquina do Ministério da Fazenda, que tem a obrigação de arrecadar, o Ministério do Planejamento de organizar os gastos, e as duas não conseguem ter, sob o comando da presidente Dilma Rousseff, apresentar quais são os cortes que o Congresso Nacional teria que aprovar para equilibrar as contas e reduzir o dano à população brasileira. Nós hoje, de modo conjunto com os partidos de oposição, encaminhamos ao presidente Renan Calheiros um documento que relata parte do que aqui eu digo, que relata o nosso compromisso de não participar de aumento de impostos, que relata a nossa preocupação de um governo que toda vez que apresenta números indicativos econômicos e o mercado apresenta outro, vence o mercado e erra o governo. O governo fala em crescimento de 0,2% o ano que vem e o mercado aponta a regressão de 0,4% da economia. O que quer dizer isso? Numa conta fácil, o buraco e a conta do déficit é muito maior do que o governo assume. Vai muito além de 60 bilhões de reais. Os números são mais graves do que o apresentado. E nesse conjunto nós pedimos ao presidente do Congresso Nacional, responsável pela condução maior da condução e do processo do orçamento, que primeiro, ou devolvesse a presidente Dilma Rousseff a peça orçamentária, ou que a presidente Dilma Rousseff faça o que é legal, sua obrigação e prática ao longo dos anos de discussão do orçamento. Mande uma mensagem aditando o orçamento e assumindo o seu papel, dizendo aonde são os cortes. O presidente Renan Calheiros deixou claro que não é obrigação do Congresso Nacional fazer esses cortes. O presidente Renan Calheiros deixou claro que não é o Congresso Nacional que vai votar essa LOA enfrentando o tempo. Ou seja, há tempo e oportunidade da presidente Dilma abandonar uma atitude covarde de não assumir as suas prerrogativas e transferi-la para o Congresso Nacional. Que vivemos uma crise, todos sabem. Que vivemos uma crise com enfraquecimento da presidência, todos sabem. Mas não adianta ser aquela Dilma, coração valente, e na hora que o Brasil precisa, se esconder nas paredes do Palácio da Alvorada e não assumir a missão para a qual foi eleita por todos os brasileiros. No documento apresentado, nós mostramos a sociedade brasileira, mostrando, sobretudo, o grau de incerteza com que o governo conta de fontes como de privatização. Aliás, medida provisória assinada hoje permite que o governo privatize imóveis do governo federal e do povo brasileiro.
Mas nós não vamos privatizar imóveis para pagar o final da obra da Transnordestina, ou da transposição do São Francisco, ou das eletronucleares, ou das termoelétricas. Nós não vamos vender bens brasileiros do povo brasileiro para investir. A Dilma vai vender bens do povo brasileiro para pagar débitos, para pagar custeio, para pagar folha de pagamento. Portanto, hoje, na nota assinada por todos os líderes que fazem oposição nessa casa, nós temos a certeza que na posição que tiramos e que ouvimos hoje do presidente Renan Calheiros, nós vamos ter a certeza de que ou a presidente Dilma sai das paredes do Alvorada e assume a sua responsabilidade, indica quais são os programas, quais são as rubricas que precisam ter o corte para o equilíbrio das contas, ou não será o Congresso Nacional que terá esse papel. E o corte na máquina administrativa, que tem mais de 22 mil cargos comissionados, que tem mais de 75 mil funções gratificadas, que tem a utilização de cartões corporativos, que tem quase 1 bilhão de pagamento de aluguéis pelo Brasil afora. O Brasil precisa cuidar do seu futuro, e não terá futuro se não cuidar desse momento de grave crise econômica. Portanto, nós fazemos uma conclamação a governo e a oposição, para que a presidente da República tenha juízo, para que a presidente da República assuma a sua responsabilidade e apresente uma emenda dizendo aonde o Congresso Nacional, ou apontando para onde o Congresso Nacional deve seguir. É nossa responsabilidade dizer o sim ou não. É nossa responsabilidade fazer correções de rumos, mas não é a nossa responsabilidade entregar e fazermos um orçamento e um planejamento do governo brasileiro. Para que o país banca o Ministério do Planejamento? Para que o país banca o Ministério da Fazenda? Portanto, senhora presidente, há tempo, ainda há tempo para assumir as suas prerrogativas, e que a ânsia do povo brasileiro, de uma grande parte que acha que a presidente da República não tem condições de permanecer no cargo, possam ser eventualmente atenuadas. De outra forma, a gravidade vai se estender quando nós vimos hoje. Parece que nós estamos vendo Barbosa Lima Sobrinho 2 décadas atrás, quando veio protocolar o pedido de impeachment do presidente Collor. Hoje foi Hélio Bicudo, mais de 90 anos de idade, membro do Ministério Público, fundador do Partido dos Trabalhadores, que veio hoje a essa casa, através do seu representante legal e com a sua filha, para dizer ao Brasil, através de um processo formal de impeachment, que não dá. O Brasil não sustenta mais uma presidente que não assume as suas funções. O momento é grave e nós fazemos um apelo à presidente Dilma: assuma a sua responsabilidade, apresente as emendas ao orçamento e tenha coragem de fixar onde são os cortes, para que o povo brasileiro não pague de forma ainda mais grave um dano que esse governo tem causado às contas públicas nacionais.